origem da vela. Todo texto, toda a matéria vai dizer, não se sabe ao certo a origem das velas. Entendeu? Agora digita a origem de origem do guarda-chuva, origem do candeeiro, origem de qualquer coisa. Tem. Foi inventado no ano tal, por tem, por cem. Origem da vela. Não se sabe ao certo. Sabe por que não se sabe ao certo? Porque a origem é oculta. Vem do ocultismo. E tudo que se originou numa cultura oculta não vai ter um ponto de início. Não tem como alguém dizer, Graham Bell inventou o telefone, Thomas Edison inventou... Não tem como dizer, não tem um ponto de início, porque nasceu dentro de uma cultura oculta. Então, isso por si só já nos faz pensar bastante. Uma outra questão é que as culturas, elas são feitas por pessoas. Nós acreditamos sempre errado. Nós pensamos que, eu vim morar em Santa Catarina há 2 anos, eu estou me adaptando à cultura de Santa Catarina. Não é muito diferente da cultura do Paraná, mas tem muita coisa diferente. O paranaense é mais fechado, tem muito russo no Paraná, então é mais fechadão. O catarinense é um pouco mais familiar, né? Haja vista essa fila inteira aqui, uma família inteira, né? Então, assim, o catarinense é mais familiar, então nós temos aqui um conceito diferente do Paraná. Lá nós não tínhamos, por exemplo, jantinha na casa de vocês, essas coisinhas. A gente nunca teve isso lá, era o pessoal da igreja e casa. Então é diferente. Estou me adaptando ao conceito. Mas a cultura é feita pelo povo, e não o povo feito pela cultura. Pegaram isso? Então, se um povo pagão entra numa terra, e essa terra é completamente cristã, no primeiro ano, no segundo, no 10º ano, não vai mudar. Mas coloca 3 gerações. Porque morre a primeira geração de cristãos, nasce a segunda geração mista, de cristãos e pagãos. Morre a segunda geração, nasce a terceira geração de pagãos. Se o cristianismo não se impor, e aí eu entro com um detalhe, por que o Estado Islâmico, que são os muçulmanos radicais, por que eles crescem em determinadas regiões? Porque eles se impõem. Eles proíbem a igreja cristã. Eles perseguem o missionário. Estou falando que isso é certo? Isso é completamente errado. Mas eles se impõem porque eles não querem a miscigenação cultural. Eles não querem, no meu país eu não quero que venha cristão evangelizar. Nós somos muçulmanos. Você entendeu? É assim, dá vontade, né, da gente falar, o Brasil é um país cristão, vaza. Dá vontade. Mas o cristão acredita no amor, a gente vai sempre tomar paulada porque a gente ama. Não é? Mas a verdade é essa. Então a cultura, o povo começa a ser influenciado, a região cultural começa a ser influenciada pelo povo que chega. E foi assim que nasceu o domínio do Império Romano, do Império Helenista, 200 anos, 300 anos antes de Cristo. Eles mudaram o conceito de colonização. Antes não se colonizava, antes se dominava um território, roubava tudo que tinha, queimava, destruía, deixava uns poucos pobres e doentes para trás, levava os escravos junto, era chamado de pilhagem ou despojos, né? Despojava o lugar, e o lugar ficava lá para ser reconstruído. Foi assim com Jerusalém. Babilônia tomou Jerusalém, levou tudo embora, Jerusalém ficou destruída, e aí as portas da cidade, eu falei isso na quarta-feira passada, precisaram ser reconstruídas por Neemias, nós estudamos sobre Tobias e Sambalate. Mas o Império Romano não, fez diferente. Eles iam, dominavam, implantavam a sociedade. Levavam pessoas inteligentes, culturalmente sadias, religiosos, filósofos, pensadores, sem famílias, romanas, greco-romanas, iam para essa cidade, como por exemplo para Jerusalém, ou qualquer outro lugar, povoavam aquele lugar, passavam a ensinar a cultura, o idioma, a religião deles. Em pouco tempo, aquela cidade que uma era atrás era de uma outra cultura, agora passou a ser uma cultura diferente. Então nós hoje somos um povo influenciado por culturas pagãs. Por isso que você talvez não pense no que você faz. Porque você nasceu numa geração que já é influenciada. Sua mãe já era dessa geração, sua avó já era dessa geração. Né? Pergunte por que cantam parabéns pra você e assopram um vela em bolo de aniversário. Ela vai dizer, porque tua mãe fazia. E pergunte pra avó, ela vai fazer, porque tua avó fazia, tua bisavó fazia, tua tataravó fazia. Mas ninguém vai dizer, não, nós fazemos isso porque nós aprendemos assim, porque... Não, é empírico, a gente via fazer. Inclusive, dados na Idade Média, os cristãos não comemoravam o aniversário, porque era uma festa pagã. Tá? Não só pelo ritual de Diana, que é um dos últimos que eu vou falar hoje, Diana ou Artemis, mas porque era um ritual pagão. Passou a ser comemorado depois que o Natal foi comemorado no dia 25 de dezembro, que era o dia de uma divindade chamada Sol Invictus. Mas isso eu falo todo ano em dezembro, então não vou falar agora. Vamos lá? Nunca esqueça de uma coisa, tudo que foi criado para um fim específico leva consigo o seu significado. Tá? Então o que significa isso? Se eu criei
um determinado ritual, e a finalidade desse ritual é abrir um portal espiritual e atrair um demônio, exemplo, mesmo que daqui 1000 anos as pessoas façam esse ritual dizendo que é para comemorar o dia de São Carlos, vai abrir um portal espiritual e vai atrair um demônio. Mesmo que a forma com que as pessoas entendam e façam isso mude ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, se o principal significado daquilo foi abrir um portal espiritual, não vai deixar de abrir um portal nunca. Nunca. E dentro da magia, e a magia ela é usada no ocultismo, no paganismo, no satanismo, todas as filosofias satânicas, demoníacas, a magia é usada. Dentro da magia acredita-se no princípio da unidade de elementos. Que é o exemplo mais fácil, é esse aqui, né? Eu com um dedo eu não consigo derrubar você. Mas se eu juntar 5 dedos e colocá-los eles da forma correta e empregar a energia correta, eu consigo te derrubar. Então, é aquela velha história, mas lá na Baixa Magia faz macumba com farofa, galinha e sei lá o quê. Então eu não posso mais comer farofa, nem comer galinha, não posso mais encomendar a galinha ali do meu amigo Gersão. Gersão, não sei se você me assiste, mas se você me assistir, a melhor galinha assada de Chapecó e região do Gerson Borba. Se você não sabe quem é, me chame no privado. Galinha boa. Aí tem com mandioca e bacon ou com farofa de carne? Eu sempre peço mandioca e bacon porque a Fran faz uma farofa light lá em casa, que é muito boa, inclusive. Não sei. Estão todos convidados para comer a farofa light da Fran, farofa de cenoura. Farofa light. Vai cenoura, toicinho, bacon, calabresa. Farofa light. Então assim, não é porque na macumba, na Baixa Magia, seja lá como for, faz um trabalho ritual com galinha e farofa, que eu não posso mais comer galinha nem farofa. O que eu não posso fazer é pegar a galinha, a farofa, botar num alguidar, acender uma vela vermelha, botar uma cachaça, na sexta-feira botar numa encruzilhada e fazer isso aí. Ah, mas eu vou fazer isso como representação para mostrar para Deus que as nações fazem isso. Se você fizer isso, mesmo que você não faça as palavras certas, mesmo que você não invoque o Exu para aquela macumba, você juntou os elementos corretos da forma correta, você abre um portal espiritual. Então, aí já vem uma série de questões. Primeira delas, o cara que faz um filme, ele vai abrir um ritual, porque ele vai fazer aquela representação. O cara que faz uma novela, se ele fizer exatamente igual, ele vai abrir um portal. É um ritual que ele está fazendo. Mesmo que ele não creia naquilo. O cara que passa na rua e vê uma macumba e fala assim, eu não acredito nisso. Meu filho, o fato de você acreditar ou não significa que aquilo não esteja ali. E não significa que aquilo não tenha um poder espiritual. É óbvio que trabalho de feitiçaria não pega em crente, porque o crente é protegido pelo Senhor Jesus. Mas aquele crente meia boca, que vai na igreja, mas é um pecador. Eu conheço, inclusive amigos meus pessoais, que se dizem crente, mas trai a esposa, mas mente, mas se apropria daquilo que não é dele. Então, esse cara, se chutar uma macumba, vai cair o pé. Porque não tem proteção nenhuma. Vocês lembram do Salmo que a gente sempre estuda, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, tá bom? Então, como que as velas foram inventadas, irmãos? Vocês vão procurar aí, né, no Google, vocês nunca vão achar, mas vocês vão achar normalmente contextos do Egito, 5.000 anos atrás, que no Egito eram tonéis de banha com alguns filamentos por cima. Tá? Essa é a história mais aceita. Vela nunca foi criada para iluminação. Isso vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Por várias razões. Primeiro, na época em que a vela foi criada, ela era feita com sebo ou banha e pavios, vários pavios. Então era como se fosse pegar uma panela, encher de sebo, colocar pavios, e aquele sebo não era duro, era um líquido, tá? E colocava fogo na gordura. Levantava uma fumaça preta, tóxica, insuportável, fedorenta, que ninguém podia ficar no ambiente. Então vela nunca foi criado para iluminação. Vela é o exemplo dos 5 dedos. Era um objeto, um utensílio, criado para unir 4 elementos naturais. Na natureza, acredita-se dentro da magia, que se você consegue unir os 4 elementos naturais em um só, você abre o 5º elemento, que é chamado de éter. Não é o éter hospitalar, tá? Éter é E-T-H-E-R. Um éter é um ambiente etéreo, o ambiente que é a ligação entre o físico e o espiritual. Então, como é que eles poderiam criar um objeto que pudesse unir os 4 elementos? Eles pegavam a gordura, que era a terra, pegavam que derretia e virava água, a chama, que virava o fogo, e o ar, que era necessário para a combustão, era o 4º elemento.
A união dos 4 elementos abria o quinto, que é o éter. Esse éter abre um portal espiritual. Para isso que foi inventado vela. Para unir 4 elementos. Quem assistiu o Capitão Planeta? Você assistiu? Saiu aí, Fabrício? Vocês assistiram o Capitão Planeta? Ninguém? Todo mundo estava em Harvard estudando. Eu estava em casa assistindo TV Globinho na época, eu acho que era. Um era terra, outro fogo, outro ar, outro água. Daí vinha o Capitão Planeta. Pela união dos 4 elementos, coração! Eu sou o Capitão Planeta. Que era quem rodava em volta do planeta e cuidava. Você vai pegar Jó, vai pegar o livro de Jó, onde é que estava Satanás? Rodeando o planeta e passeando por ele. Um simbolismo dentro de um desenho da abertura de um portal espiritual com a união de 4 elementos, fazendo um demônio vir. Então, assim, a vela foi criada para isso. É muito mais moderno a utilização de cera de abelha para fazer velas com um único pavio. Muito mais moderno. Nós estamos falando de 5.000 anos atrás. A era de Cristo não chegou a 2.000 anos. A gente fala, mais de 2.000 anos atrás. Não. Nós estamos na era cristã. Jesus nasceu 4 anos depois dele mesmo, então morreu 33,5, com 33,5, você vai fazer uma matemáticazinha, nós estamos no ano 1900, da morte de Jesus, 1990 e alguma coisa. Mas mais 3.000 anos atrás, eles estavam fazendo rituais satânicos, abrindo portais com o uso de velas. Só para você ter uma ideia, quem lembra, vocês todos que são cristãos, quem lembra como é que eram os rituais no Velho Testamento no povo de Deus? Vou dizer vários, tá? Abraão foi consagrar o seu filho, recém-nascido. Ele pegou pombinhas, rolinhas, cortou no meio e apresentou para o Senhor. Quer dizer, o que é isso? É pegar um animal bípede, cortar, derrubar o sangue dele e oferecer para Deus. O que faz hoje num trabalho um ritual de magia negra num centro de Umbanda? Pega uma galinha, um animal bípede, corta e derrama o sangue para o demônio. Então era necessário naquela época um ritual de sangue para poder abrir um precedente espiritual, um portal espiritual para se falar com Deus. Por que na macumba se faz isso até hoje? Porque eles não têm a graça de Jesus. Se nós não tivéssemos Jesus como Salvador da humanidade, se Jesus não houvesse vindo, morrido por nós, derramado seu sangue por nós, não tivesse sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até hoje nós estaríamos matando bode, tinha que matar um bode. Pela culpa, pegava um cabrito, um bode, transportava sobre ele as culpas do povo e levava no deserto, entregava para um demônio chamado Azazel. Era o bode que ia para o deserto. É o bode expiatório. Vocês já ouviram falar isso, né? Estão querendo me pegar de bode expiatório. Isso é uma linguagem do Velho Testamento. Então, os rituais sempre foram muito parecidos, para não dizer os mesmos. A questão é a forma da conduta que se mudou. Nós hoje não precisamos mais fazer rituais para atrair Deus. Porque Jesus se fez o ritual por nós. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue. Então, ele foi o sacrifício perfeito. Por causa disso, nós não fazemos mais. Agora, a vela... Não teve um Jesus, seja lá, não posso nem blasfemar falando isso, não teve um qualquer que foi na cruz e se fez vela por nós. Entendeu? Então, quem acendia uma vela 5.000 anos atrás para abrir um portal e chamar um demônio, e acender hoje, abre o mesmo portal e chama os demônios para lá de cá. Entenderam? Então, esse é um ponto para se entender. Uma coisa interessante, a gente sempre pensa, né, que o catolicismo é o nosso irmão mais perto dos cristãos, né? Nós somos 3 tipos de cristãos no mundo. Católicos, católico apostólico romano, o cristão católico ortodoxo grego, que é a igreja ortodoxa, que não tem papa, tem os seus patriarcas em Constantinopla e tal, mas agora eles se uniram à igreja católica de novo, e o protestantismo. O protestantismo tem vários, nós somos protestantes, né? Tem igrejas históricas, fundamentalistas, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, e comunidades, enfim, aí por diante. Então, os católicos são os irmãos mais próximos dos protestantes, dos evangélicos, porque são cristãos tanto quanto nós. E aí nós vemos os católicos fazendo uso de vela. E vemos muitos evangélicos fazendo uso de vela, principalmente os evangélicos americanos e os europeus. Né? Mas o europeu faz uso de vela, o europeu bebe, o europeu fuma, então não dá para contar muito com isso. Mas eu vejo muito clipe de artista norte-americano num palco todo escuro, cheio de velas. Por que eles não têm esse entendimento? Justamente por essa razão que eu estou falando. A cultura se mesclou na nossa existência de tal maneira que as pessoas não pararam para pensar os porquês de cada uma das coisas. Não é? Vou dar mais um exemplinho aqui, abrir uma pausa, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Você vai ver lá o primeiro concílio geral da igreja, concílio de Jerusalém. Tiago, menor, irmão de Jesus, presidente do concílio.
Tá? O apóstolo Pedro estava lá, todos os apóstolos, e eles tinham uma decisão a tomar. A lei dos judeus impunha 613 leis para o ser humano. Era muita lei. Então eles decidiram abolir 613, não é 10 mandamentos só, 613, 10 mandamentos, decálogo, é o resumo. Era muita lei. Eles decidiram abolir, e aí o texto diz, foi bom, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Olha que legal você trabalhar assim. Tipo assim, Espírito Santo, o que o senhor acha? Ah, eu acho bom, eu também acho. A nós e ao Espírito Santo, o nome disso é intimidade, né? Que nós só tenhamos 4 proibições. Atos 15, Novo Testamento, Igreja Apostólica, serve em nós hoje. Que era se abster das relações sexuais ilícitas, da idolatria, então já vai encaixar não só catolicismo, como uma série de outras vertentes religiosas, do sangue sufocado, ou da carne de sangue sufocado, e do sangue. Então assim, a idolatria envolvia a comida sacrificada a ídolos, envolvia uma série de coisas. Por exemplo, tem uma quermesse da Igreja Católica aqui na esquina, né? Os caras fizeram a quermesse no pior dia do ano, gente. Tem umas barraquinhas ali fechadas com lona e cobertor, para ver se chega alguém para comer ali alguma coisa. Meu, é uma delícia. Quermesse é a coisa mais legal que existe no mundo. Por que eu não posso ir na quermesse? Porque Atos 15 diz que eu não posso comer comida sacrificada a ídolos. A igreja de Santo Antônio, Santo Antônio é o casamenteiro? Será que é esse? Não é? O São Pedro é o que tem a chave do céu, não é isso? Que faz chover. Minha mãe falava, São Pedro tá lavando a casa. Tá arrastando os móveis. Toda mãe falou isso um dia, né? Então, menos você, Marlé, você nunca falou. Aí você já sabia que não era, né? Então, enfim, olha que incrível. E eu não posso comer. Eu já falei várias vezes em outros vídeos, eu morava na frente de uma igreja católica lá em Barracão, no Paraná. E eles faziam um costelão todo ano, gente. E o costelão era igual o desenho do Pica-Pau. Vinha o cheirinho, vinha com uma mãozinha assim, ó, na minha janela e fazia assim pra mim. Aí eu começava a flutuar assim, pra ir voando no costelão. Não podia comer, gente. Porque Atos 15 diz que se eu sou cristão, essa é uma proibição que eu tenho. Tá? Sangue. Eu não posso comer sangue. Aí eu vou dar um exemplo. Lá na Bahia existe uma comida chamada sarapatel, feito com o sangue do animal. Eu não posso comer, digo graças a Deus. Eu não quero comer um negócio feito de sangue de bode. Mas aqui no sul tem um negócio chamado chouriço. Murcilha, chouriço de sangue. O cristão não pode comer. Aí você vai dizer, pastor, mas eu sempre comi chouriço. Eu sempre comi murcilha, pastor. Mas meu pai comia murcilha. Meu pai era crente de carteirinha, meu pai foi quase pastor. Meu avô não sei o quê. E eu sempre comi murcilha. Aí percebam o que eu estou dizendo. Se eu falar, tem glúten. Não posso comer mais então. Se eu falar, tá na Bíblia, é proibido para o cristão. Mas capaz, pastor. Entenderam o que eu estou falando? Se o médico falar, você não pode comer, o Giovanni tem ferratina, que é um excesso de ferro no sangue. É uma doença, ou uma anomalia, não sei como chama isso. E ele tem que tomar muito cuidado com o que ele come. Aí o sangue do chouriço tem muito ferro. Talvez não, vamos chutar. Aí o médico fala pro Giovanni, o Giovanni não, que é meu ovelha, estou usando o Giovanni porque é meu ovelha. Você não pode comer porque tem muito ferro, vai te fazer mal. Não como. Se o médico falar, a gente não come. Se o pastor falar e mostrar na Bíblia, capaz, isso aí, nós estamos na graça. Isso aí é coisa da lei. Meu irmão, Atos 15 não é lei. É graça, é Novo Testamento. Aí como é que você vai anular isso? Quando fala lá, né? Não comerá carne de porco, Levítico capítulo 11, né? Animal que não rumina e tem casco fendido, maldito será. O porco, não pode comer carne de porco. Ok, Velho Testamento. Mas Atos 15, graça. Então a gente não percebe essas coisas. E quando a gente aplica a lei de Deus e fala, meu irmão, você não pode fazer isso, se é espiritual, o inimigo tenta nos cegar. Tenta colocar escama nos nossos olhos. E tenta fazer com que a gente não veja para nos manter debaixo de um jugo de maldição. Todo cristão que está preso por um jugo de maldição, seja isso, eu estou falando de batalha espiritual, seja a legalidade que for, vai causar a derrocada desse cristão. Vai chegar um momento que ele vai se desviar, vai chegar um momento que ele vai morrer e vai perder a salvação. Então a vela, ela traz essa questão de manter legalidades portais espirituais abertos dentro da casa dos cristãos. A gente olha para o católico e fala, o católico é nosso irmão, e tem muita vela, né? Nosso irmão mais próximo, e tem muita vela. E aí você vai no centro de Umbanda, tem muita vela. Quem trouxe a vela para quem? Não parece que os católicos foram lá na macumba e viram as velas e falaram, vamos botar na igreja? Né? Porque é o católico macumbólico romano, né? Que todo católico vai numa macumbinha, todo católico vai numa cartomante,
lê um horóscopo, tem uns evangélicos que também lê. Todo católico, não é? Todo católico. Mas não, é o oposto. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e a Baixa Magia no Brasil não fazia uso da vela. Passou a fazer porque aprendeu na Igreja Católica, por causa do sincretismo. Então foi assim, o paganismo entrou no cristianismo lá no século, a partir do século V, né? Entrou muito forte, até o século XIV, até o século XIII, foi muito forte, e contaminou a igreja. Aí no século XVI, 1517, houve a Reforma Protestante, 31 de outubro, virou os protestantes, não levamos, embora a irmã Elaine, que é das Ovelhas Fiéis, mora na Alemanha há 10, 20 anos, não pode ir na igreja porque só tem igreja luterana tradicional, que só tem culto domingo de manhã, todo mundo bebe, fuma, é igual a missa. E eles se acham protestantes, evangélicos. Na verdade não são. O fato de você não ser católico não te faz um protestante. Né? Tem que se entender bem isso. Mas a Igreja Católica manteve tradições pagãs. Quando veio para o Brasil, o espiritismo era proibido. Eu falei no projeto da semana passada, da retrasada. No Brasil era proibido. Essa proibição fez com que os espíritas tivessem que usar os templos católicos para cultuar os seus deuses, mas eles não podiam falar que estavam lá por Ogum, Oxóssi, então eles tinham que botar nomes de santos. Aí um era Jesus, outro era Deus, outro era Virgem Maria, o nome disso é sincretismo religioso. Isso foi até 1987, quando foi liberado que não precisava mais só ter culto em casa e sim qualquer templo, e eles trouxeram a cultura das imagens para dentro dos templos deles, das velas, tanto é que você vai numa casa de macumba, numa casa de antigos católicos, as duas têm os mesmos objetos para vender. Nas duas casas tem imagem, terço, rosário, vela, nas duas casas, a de macumba e a de igreja católica tem o mesmo objeto para vender, porque houve uma miscigenação, misturou tudo e as duas culturas ficaram muito parecidas. Então, as velas vieram do catolicismo no Brasil para a Baixa Magia e muitos evangélicos fazem uso disso. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Cláudia que está lá no chat, se alguém tiver alguma pergunta super inteligente e pertinente, você me fala. E se tiver alguém incomodando, você pode bloquear sem medo, não precisa nem perguntar, tá bom? Então vamos lá. O que a vela faz? Ela une os 4 elementos, junta o 5º elemento, que é o éter, e abre um portal espiritual, tá bom? Então aí você vai perguntar para mim, pastor, se eu acender uma vela agora, eu abro um portal espiritual? Sim. Significa que do outro lado da parede tem um demônio esperando isso? Parece óbvio. O que não vai acontecer é na vida do ímpio, porque o ímpio já pertence ao maligno. Então o diabo não fica dando muita atenção para o ímpio, porque o ímpio já está inserido no contexto. Mas o cristão, o diabo fica em cima. Você pisou na bola, o inimigo quer te derrubar. Então é a mesma coisa, eu sempre falo isso, assim, é a mesma coisa você viajar e deixar a porta da sua casa aberta. Mas aberta que eu digo assim, ó, não destrancada, aberta. Aí você volta daqui uma semana, você pode ter tido a sorte de ninguém entrar, do ladrão passar ali e falar, tá muito fácil. Tá aberto, eu tô vendo ali hoje em dia não tem mais DVD, Blu-ray, hoje em dia é tudo online, né? Tô vendo uma Smart TV, eu estou vendo um notebook, não sei o quê. Não, tá muito fácil, isso é uma armadilha. Ou um ladrão que não tá nem aí fala assim, Deus me abençoou, me deu a casa de porta aberta, eu vou entrar. E você pode chegar e ter uma surpresa triste, uma terrível surpresa de que o cara levou tudo que tinha na sua casa. Quando você abre um portal espiritual, não significa que esse portal vá trazer um demônio ou não. E lembrando que não existem espíritos desencarnados, tá? Qualquer ser espiritual que não é um anjo, é um demônio. Na cultura espírita aí tem espíritos de luz, espíritos sem luz, grandes mestres do universo. Gente, passei calor agora. Grandes mestres do universo e não sei o quê. Não, é tudo demônio se fazendo passar por Dr. Fritz, por Fada Madrinha, é tudo demônio. Tá? Na Irlanda é a coisa mais incrível, né? Ela tem a cultura dos seres elementares, dos gnomos e tudo mais. Os caras desviam uma rocha com uma autoestrada e não tiram aquela rocha se alguém viu um gnomo sentado nela. Verdade isso. Tem rodovia que ela é retona. No meio da rodovia tem uma curva assim e tem uma rocha no meio. Aí, por que não tirou essa pedra, gente? Tombou ela pro lado ali pra rodovia ficar reta. Não, porque não sei quem viu um gnomo sentado e se tirar a rocha do lugar, o gnomo vai amaldiçoar a estrada inteira. Então você tem medo até dos seres elementares. Acho que é gnomo, isso é um demônio. Entendeu? É um demônio. Mas os demônios se disfarçam de outros seres para poder fazer com que o ser humano possa percebê-los. Tá entendendo? Essa história de que o demônio vai aparecer pro seu filho como um lobisomem é mentira.
Porque o seu filho vai ter pânico, vai começar a chorar. O demônio vai aparecer como um amiguinho imaginário. Seu filho vai ter confiança do demônio. Até que o demônio vai ordenar que ele faça coisas ruins. Então você tem que estar muito ligado com isso no mundo espiritual. Então, a vela ela vai gerar isso, ela vai abrir rituais, vai desencadear portais espirituais para a entrada desse tipo de demônio. E aí vem aquela velha história, né? Nós podemos ter vela em casa? Óbvio que não. Sempre tem alguém que eu não sei se eu estava falando com o Everton, eu não sei se sou eu que penso demais ou se a humanidade cansou de pensar. Aí sempre alguém levanta a mão e fala, ninguém faça isso, por favor, para eu não ficar com ódio de vocês. Eu não quero ficar com ódio de ninguém. E quando acaba a luz? Que ódio! Mais de 30 perguntas. Tô com 30 ódio! Gente, você que perguntou e quando acaba a luz, você deve morar numa caverna. Você não deve ter uma lanterninha de LED, um celular com lanterninha. Luz de emergência. Quanto custa um fardo de vela, um maço de vela? R$ 6,80. Quanto custa uma lanterninha de LED? R$ 1,99. Bota R$ 2. Quer dizer, compra 3 lanterninhas. Mas por quê? Por quê? Porque quando tem uma ligação com o mundo espiritual, o que acontece? Há um emburrecimento do ser humano. Um emburrecimento. O ser humano tão inteligente se torna burro. Porque ele não consegue entender, porque o que o diabo quer fazer? Oprimir. Sabe o que é opressão? Opressão é sobrecarga. Entendeu? A Bíblia não fala que as multidões estavam oprimindo Jesus? Não é que Jesus era um oprimido espiritual. O termo é um termo didático. Jesus estava sobrecarregado com as multidões. Pedro falou, mulher com fluxo de sangue, tocou na roupa de Jesus. Quem me tocou? E Pedro falou, numa tradução. Mestre, as multidões te oprimem. E o senhor pergunta quem me tocou. Então, não é que as multidões estavam jogando cargas negativas em cima de Jesus. Jesus estava chorando, desesperado. Não, era uma sobrecarga. O que é opressão espiritual? Uma sobrecarga. O diabo vem na mente da pessoa, oprime ela, emburrece a pessoa, idiotiza o ser humano, e o ser humano não consegue pensar na coisa mais óbvia do mundo. Eu já moro no século XXI, 2018, existe lanterna, 1,99, para que eu preciso de vela? Fui liberto. Estou liberto. Então, é óbvio que não. Por quê? Porque se abre um portal, nós vamos começar a pensar agora de vela abrindo portal. Vela branca. Né? Todo mundo tem uma vela branca em casa. Menos eu. Eu não tenho. Eu não tenho há 23 anos, desde o dia que eu me converti. Desde o dia que eu me converti. Hoje eu estava almoçando na casa do pastor Álvaro, pastor da Batista Independente aqui. E eu falei para ele, pastor, eu me converti para ser crente, pastor. Não me converti para ser uma groselinha na igreja, não. Não sou suco de groselha, não, pastor. As pessoas às vezes não me entendem porque eu sou muito radical. Porque eu me converti para ser crente. Tenho pecados? Milhões. Tenho falhas? Milhares. Mas eu me converti para ser crente. Eu tento lutar contra a minha carnalidade, contra o meu pecado, contra as minhas falhas, contra a minha sanguinidade. Às vezes eu fico pensando, eu queria ser tão mais amável com as pessoas. E é difícil. Só que, quando eu me converti, eu falei, eu não vou fazer nada enquanto cristão do que eu fiz enquanto satanista. Aí eu fui para a igreja e vi a igreja fazendo as coisas que os satanistas fazem. E me deu um conflito. Eu já falei isso num dos meus livros ou em algum lugar. Eu disse que o que foi pior para mim na minha conversão não foi perseguição do diabo. Foi a igreja. Porque no satanismo o nego fala assim, é 2 horas da tarde, 2 horas ele está lá. E no reino de Deus é 2 horas da tarde, espera até 2h30, 2h40. Não consegue ser fiel nem no horário. Fala que faz e não faz, fala que vai e não vai, fala que vai pagar e não paga. Promete e não cumpre. Mente. E lá não, por quê? Porque se você mentir, o pai da mentira está vendo. E o pai da mentira não perdoa. Não é que nem Deus, que é longânimo e compassivo, tardio no irar e pronto em perdoar. Esse é Deus. O diabo não tem esse negócio não. Pisou na bola com ele, já era. Então o cara anda na linha, tem medo. Como eu queria que nós tivéssemos medo de Deus? Tipo assim, entendeu? Você está na igreja, o irmão lá pecou, Deus, pum, o cara vira poeira ali. Você fala, cadê o irmão fulano? Esse montinho de cinza aqui, Deus acabou de queimar ele. Nunca mais, irmão, você chega atrasado no culto. Nunca mais você nega seu dízimo, nunca mais você rouba a Deus, nunca mais você fala que vai e não vai, nunca mais você promete e não cumpre, nunca mais.
Mas não, Deus é tardio no irar-se, pronto em perdoar. Eu não vou ter câncer, não vou ter AIDS, não vou ter lepra, não vou ter nada. Está entendendo isso? E é ruim. É ruim porque nós nos tornamos péssimos. E a igreja cristã é o pior exemplo da sociedade. Que deveria ser a célula exemplar da sociedade. As pessoas, como era no Atos 1 e 2, as pessoas olhar para a igreja e falar, opa, gosto deles, quero ser como ele. Hoje as pessoas olham e falam, que crente? Credo. Eu sei, eu sou o único pastor que pedala com a galera de Chapecó aqui. E eu sei que tem muita gente que não gosta de pedalar comigo porque eu sou pastor. Nunca conversou comigo, nunca jantou comigo, nunca andou comigo. Mas, um pastor. E eu penso, talvez o cara falasse, o pai de santo, olha lá. Eu ia falar, eu não vou pedalar com o pai de santo, sei lá. Estranho, né? Porque eu sou cristão, estranho. Então eu entendo o cara da religião oposta não querer pedalar comigo. Entendo, ok, é normal, não tem problema. Mas um cristão também não querer pedalar porque o cara é pastor, não é? Eu me amarraria a pedalar com o padre, eu queria saber um monte de coisa que eu não sei. Eu ia falar, ei padre, nunca teve vontade de casar? Nunca. Ele ia falar, meu filho, Deus, né? Eu pego a hóstia, eu esqueço disso e lembro de Jesus. Beleza então, ok. Entendeu? Eu queria saber. Mas não, há uma barreira. Porque tudo que envolve o mundo espiritual há uma barreira. Então vamos lá, a vela branca, né? Aí o cara acende uma vela branca. A vela branca, na magia, ela é para o espírito chamado mensageiro, que é aquele demônio que eu falo para vocês há anos, que segue a pessoa desde que ela nasce, independente se o cara é crente ou não, segue o ser humano. Tá? A escolha religiosa dele não define isso. Todo ser humano que nasce, sempre tem um demônio que segue ele. Por quê? Estratégia mater do inferno. Porque como o diabo tem o plano de dominar a humanidade, para deixar a humanidade distante de Deus, esse é o plano do diabo, ele já perdeu a guerra, então ele tem que tentar tirar o máximo possível de pessoas, ele precisa conhecer o ser humano melhor do que o próprio ser humano. Então a gente vai sempre perder para o diabo nisso. O diabo conhece o ser humano muito melhor do que a gente. O diabo conhece a gente muito melhor do que nós nos conhecemos. E aí vem aquela história, o cara morre, e aí aparece um espírito lá que fala que é o, né, todo mundo já ouviu a história do avô que morreu, e aí o tio estava na cozinha bebendo água e viu o espírito do avô falando com ele, né, meu filho, eu estou num lugar de luz, de paz. Quem nunca ouviu uma história de assombração assim, né? Todo mundo já ouviu. Mas como é que o avô pode voltar se a Bíblia fala que é o homem condenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo? Como é que ele pôde voltar? Porque não era o espírito do avô. Não era. Era um demônio que seguiu esse senhor a vida toda, aprendeu a andar como ele, falar como ele, e aí se passou por ele. Então se o tio repreendesse, falasse, está repreendido em nome de Jesus, demônio. O demônio ia sumir. Estão entendendo? Que é o que eu falo. Não, os espíritas. Se tiver algum espírita me assistindo, presta atenção nisso aqui, tá? Se você estiver assistindo hoje, dia 6 de junho de 2018. Se você estiver assistindo isso hoje, está ao vivo. Mas se você estiver assistindo no futuro, não tem problema não. Você que é espírita, faz um teste. Tá lá no centro espírita. Aí um espírito de luz entra no médium, incorpora no médium. Aí conversa com a galera lá da assistência, do atendimento e tudo mais. Na Umbanda, um guia entra no Pai de Santo lá. É o mesmo procedimento. A diferença é que muda. O espiritismo científico é um pouco mais de rico, a Umbanda, Quimbanda, é um pouco mais da ralezinha lá do bairro. Mas é o mesmo demônio, o mesmo procedimento. Aí não, pastor, isso não é um demônio, isso é um espírito de um mestre lá da Finlândia. Meu filho, o que ele veio fazer em Chapecó, meu filho? O cara é da Finlândia. Ele vai querer incorporar num finlandês, não no chapecoense. Eu falei no CETIB, quer saber se é demônio? Demônio é o seguinte, demônio é um ser que ele é dominado pelo poder do nome de Jesus. Não existe demônio que não seja dominado pelo poder do nome de Jesus. Então tá, mas é o Dr. Fritz, não é demônio. Ok, quando o Dr. Fritz chegar na tua frente, você repreenda ele em nome de Jesus, vê o que ele faz. Porque se é um espírito de um ser humano, que no passado estava vivo, agora o cara está morto, está procurando a luz, para começo de conversa, ele está procurando a luz, ele está onde? Em trevas. Já está estranho esse troço. Né? A minha avó acendia uma vela para uma santa, eu falava, vó, por que você acende essa vela para a santa? Não, é para dar luz para a santinha. Eu falava, mas não, a santa tinha que dar luz para a senhora? Essa senhora que é mortal tem que dar luz para uma santa, ela está onde? Está nas trevas. Eu falei, vó, essa santa está te enganando. Porque a santa está precisando que alguém acenda uma vela para ela, parece os deuses do Olimpo, que enquanto os homens acreditassem neles, tinham poder. O dia que os homens deixassem de acreditar, os deuses sumiam. Que raio de Deus que depende de você para existir? Que raio de santo depende de você para acender uma vela? Você está entendendo? Que precisa de você para carregar ele numa procissão. Meu Deus do céu, eu quero um Deus que me carregue.
Eu não quero um Deus que eu preciso carregar, muito obrigado. Se eu precisar carregar Deus nas costas, muito obrigado. Eu já estou carregando tanta coisa, eu preciso que um Deus me carregue. Aí, só voltando ao contexto. Aí o Espírito de Luz vai lá, né? E ele encarnou. Você pode repreender em nome de Jesus. O que vai acontecer? Ou ele vai ralhar com você, ou ele vai desconversar, ou ele vai reclamar. Ou ele vai ter que sair. Você é um crente. Já aconteceu, na época minha mãe ia em centro de Umbanda, e eu ia lá, né, pequenininho e tal, eu sempre contei a história da paçoca e tudo mais. E uma vez foi uma mulher lá, que eu acho que ela era crente. Eu não sei o que aquela desgraçada estava fazendo no centro de Umbanda, se ela era crente. Mas ela foi. E a mãe de santo pegou e avisou lá o dirigente da congregação, chamou e falou assim, ó, viu, pede para aquela senhora sair, por favor, porque o guia, o santo, não quer descer porque ela está aí. Gente, todo mundo já ouviu histórias assim parecidas. Aí eu pergunto para vocês, o santo, o guia, quem era? Sei lá, o preto velho, o Exu Caveiro, o tranca-rua, que é o machão, meu, que é o cara que pega a faca e sai, não quer descer, porque uma crente meia boca está escondida no centro de Saravá. Esse é o pior demônio do inferno, esse cara. Esse é o demônio mais chulé que existe no inferno. No centro é o machão, que sai lá, oh, me dá cachaça, me dá sangue. Aí chega na igreja, manifesta, cala a boca, cai por terra. Aí ele fica, não, por favor, não. Vira uma menina. Demônio é demônio. Quer saber se é guia ou se não é? Repreenda em nome de Jesus. Você que está aí, está com dúvida, repreenda em nome de Jesus. Eu tenho uma aluna do CETIB, a Paula, e o Edson de Maringá. Eu vou falar o nome deles porque é um testemunho público deles. Ela era do Espiritismo. E um dia eu estava na reunião do Espiritismo e o mestre espírita lá... É o carro de alguém? Vem aí, Everton, senão o meu... O meu tá bem na frente do hotel hoje. Deus é bom, hein, gente? Eu vim orando de casa. Eu quero uma vaga, senhor, eu quero uma vaga. Parece um pesadelo, né? Não tem porta essa janela. Aí... Vamos ver, todo mundo sai ver qual que é. Não, é do outro lado da rua, lá na frente da farmácia, tô vendo aqui, ó. Não é, pronto. Gente, é ao vivo. É ao vivo. Oi. Aí a Paula e o Edson falaram o seguinte, a Paula era do Espiritismo e um dia o cara reuniu eles e falou assim, eu já volto a falar, só que eu tô falando do Espírito Mensageiro. Aí reuniu eles e falou bem assim, ó, nós estamos indo mal aqui, sabe por quê? Porque nós fazemos tudo errado. O mestre espírita falando, sabe quem faz as coisas certo? Aqueles crentes ali da esquina ali, ó. Eles ficam orando lá e cantando, aquelas cantorias, tudo. E aí os espíritos não descem aqui mais. Nós vamos ter que mudar agora de prédio. Porque esses crentes ficam orando. Porque eles estão certos, que eles estão lá louvando a Deus, estão atraindo Deus. E aí nós estamos prejudicados aqui. Aí ela parou e pensou assim, peraí. O senhor está dizendo então que os crentes estão louvando lá e orando e cantando. E aí impede a gente dos espíritos descer aqui e falar, é isso aí, esses crentes. Ela falou, pois eu vou lá para a igreja dos crentes então. E ela se converteu, ela recebeu isso dentro do centro espírita. Porque o cara deu mole e falou a verdade. E aí você conhece a verdade te liberta. Então, a vela branca, ela na igreja católica é para o anjo da guarda. Quem era católico aí? Vocês acendiam velinha para o anjo da guarda? Acendiam? Santo anjo do Senhor, meus irmãos guardador. Eu nunca fui católico, mas eu sei a rezinha. Por causa da escola, acho que na escola me ensinaram isso. Eu estudei em colégio de padre, então aprendi um monte de coisa. Mas não abre um portal para um espírito mensageiro. Aí se você for numa... Quem já foi em cartomante? Ou já foi? Benzedeira, essas coisas? Muito, né? Aí você vai numa cartomante, ou leitora de búzios, ou um adivinho, né? Um adivinho, uma adivinha. Aí o cara sempre vê um problema, ele nunca vê nada bom, né? Você vai numa cartomante, ela nunca vai fazer assim, ó. Jogou as cartas. Meu filho, parabéns. Ó, nunca vi alguém como você. Tá tudo certo, não precisa nem pagar, pode ir embora. Ela sempre... essa aí eu vou. Essa aí você vai, né? Ela sempre vai ver uma macumba, um trabalho, uma desgraça na tua vida. Sabe por quê? Porque ela precisa te amarrar para você voltar. Para você pagar. É o princípio da vidência. Se o vidente não vê, logo deixa de ser vidente. Aí, qual que é a primeira ação que ela vai mandar você fazer? Acender uma vela? Isso se for caridosa. Vai mandar você comprar um maço de vela branco e num cruzeiro do cemitério acender.
Vai mandar assim, ó, vai num cruzeiro do cemitério, acende um maço de vela branco para um santo qualquer lá. Aí você pensa, caramba, esse mesmo maço de vela branca que eu tenho que acender num cruzeiro, porque uma macumbeira vidente me mandou fazer, é o mesmo que eu compro para acender em casa para o anjinho da guarda. Tá estranho esse negócio? Tá entendendo? Tipo assim, o mesmo leite que eu tomo é o mesmo leite que meu filho toma. Agora, eu não tomo cachaça, vamos supor que eu fosse um cachaceiro. Agora, a cachaça que o cachaceiro toma é o que ele dá pro filho dele tomar? Não. O que o cachaceiro toma é cachaça, mas dá leite pra criança. São alimentos diferentes. Eu sempre digo isso. Tem comida que pra você é alimento, que pro outro é veneno. Pega um pedaço de carne, grande, e come, mastiga ele e come. Ok, é um alimento. Dá pra uma criança de 3 dias de vida. Você vai matar engasgado. A mesma carne que te alimentou matou teu filho engasgado. Você tem que ter noção de que se aquela vela que acendeu pro teu anjo da guarda é a mesma vela que acendeu para um espírito da Umbanda, você tem algum problema, gente. Só pode ser o emburrecimento espiritual das pessoas. Por que o mesmo objeto, na mesma função, é tipo... não vou falar da marca, porque é tipo esses caras que vendem shake para emagrecer. Não importa a marca, todos são ótimos e minha mulher tá tomando, inclusive. Dá uma peidorreira que vocês não têm ideia. Gente, pelo amor de Deus. Junto com o shake tem que vir uma rolinha para segurar. Que horror, que horror. Nós tivemos um aluno no CETIB que quase desmontou o CETIB. É um vendedor de Herbalife, você tá assistindo aí, ó. Vendedor de Herbalife. Mas falando sério. Aí o cara vai tomar um shake. Primeira vez que o cara foi me oferecer um shake, eu tava do lado de uma pessoa gorda, né? Eu era super magro, eu era adolescente, eu era raquítico. Aí o cara chegou pra pessoa gorda e falou assim, você quer emagrecer? Aí a pessoa falou, eu quero. Ele disse, tome esse shake. Esse shake vai te emagrecer. Eu falei, olha que legal isso aí. Eu falei, ô irmão, e pra eu engordar? Eu falei, tome esse shake também. Aí eu fiquei pensando, peraí, meu irmão. O mesmo shake que emagrece é o mesmo shake que engorda? É meio placebo esse troço aí. Não, rapaz, você entendeu errado. É que se ela quer emagrecer, ela só vai tomar o shake. E se você quer engordar, você vai comer que nem um condenado e vai tomar o shake. Eu falei, ah, tá, então, quanto custa? Ah, R$300. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou comer que nem um condenado, tomar um copo de leite, que custa mais barato, e vou engordar. Não tô desmerecendo que vende shake. Mas foi o meu pensamento na época. Tanto que hoje eu tenho uma ovelha minha das ovelhas fiéis, que é a Meg, que é consultora da Herbalife, que manda produto pra gente. Eu tomo um monte de produto da Herbalife. Mas não tem só shake da Herbalife, tem da Beauty Leaf, Lucy, tem de tudo quanto é marca, entendeu? Se você for no Boticário e falar, tem shake, eles têm. Boticário, que sabor que é esse? É sabor Malbec. Não, Malbec acho que é da Avon, não sei. Não importa. Boticário, sabor Malbec, tá aqui. Entendeu? Mas é exatamente isso. Por que a mesma coisa que engorda é a mesma coisa que emagrece? Tá errado, tem alguma coisa errada. Não pode ser o mesmo conceito. Então você acendeu vela branca pro teu anjo da guarda, você tem que se ligar, porque você acendeu vela branca foi pro demônio. Só que se alguém falasse na igreja católica, a vela branca é pro demônio, ninguém mais acenderia. Então lá nos primórdios da Idade Média tiveram que mudar essa conotação e falar, não, ó, vocês que são pagãos, que acendem essas velas para os seus deuses pagãos, que nós sabemos que são demônios, vocês podem virar católico, cristão também. A gente fala que é para o nosso santo, para o nosso anjo, para alguma coisa assim. Foi alternando a nomenclatura, ok? Também jantar à luz de vela. Já pararam para pensar? Jantar à luz de vela? Agora é o dia dos namorados. Atenção você que planejou um jantar romântico com a sua namorada. Ou você, namorada que planeja jantar romântico pro namorado porque tem medo de perder, né? Porque é o homem que tem que fazer isso, faça meu favor. Tem mulher que é tão boba, né? Que vai lá e compra presente, prepara jantar, compra roupa nova, perfume. O cara é um boca mole, só pensa em futebol. Entendeu? Mas daí vai lá e faz um jantar especial tal, e bota a luz de vela. Acendeu a vela. Qual que é a área? É a área romântica. Que tipo de portal que você vai abrir? Espiritual. Que demônio vai estar do outro lado da porta? Um demônio vai atuar na área do romantismo. Tá entendendo? Vai atrasar a vida espiritual da pessoa e vai atrasar a vida romântica da pessoa. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que fizeram isso. Tem um casal que estava com problemas na área sexual e aí foram numa terapeuta e a terapeuta disse pro cara, não, faz jantares à luz de vela, tal, para criar um clima. O cara fez. Primeira noite, ok. Segunda noite, eram 6 ou 7 jantares à luz de vela. Meu, receita para dar errado. Receita para dar errado. 7 jantares à luz de vela.
No 5º jantar, a mulher já estava pegando fogo já. E aí, era aniversário de casamento deles, e a mulher falou para ele assim, ó, pode pedir o que você quiser que eu vou fazer. Para um casal que estava frio, que não tinha relações há meses, em 5 jantar, já estava, nem Teotônio Fontoura faz isso com o ser humano. Entendeu? Nem, sei lá. Catuaba, né? Nem catuaba, ovo de codorna, nada faz isso com o ser humano. Isso é macumba, gente, isso é espiritual. Não é possível. Aí o que aconteceu? O cara já estava, tanto portal aberto, os demônios já estavam influenciando a mente deles. O cara falou assim, eu quero ter uma relação com você e com uma outra mulher junto. E ela já estava usada pelo diabo, fechou. Combinaram pela internet, uma garota de programa, foram para um motel e fizeram essa relação a 3. A mulher se apaixonou pela garota de programa. Largou o marido e assumiu a homossexualidade. Moral da história, palmas para terapeuta. Então, assim, hã? Você entendeu, cara? Porque é exatamente isso. Você não precisa de nada além de conversa, de... Esses artifícios, hoje em dia... Aí tem gente aqui na internet, agora eu tenho certeza. Meu pastor vai fazer um jantar à luz de velas no dia dos namorados. Já conheço vários. Teu pastor é do diabo? Claro que não. Ele só não tem entendimento das coisas. Talvez ele seja emburrecido. E aí você vai falar, pastor, vela, portal espiritual. Que portal? Que espiritual? Eu tô nem aí. E normalmente essas igrejas de pessoas emburrecidas são as que mais têm pecado. São as que mais têm. E os que tomam cuidado, pecam. Claro que pecam, todos pecam. Mas o pecador, todos somos pecadores, que ele é consciente, ele peca e pede perdão para Deus e jura para Deus, eu nunca mais vou pecar nessa área. E ele vive uma vida de santidade. Santidade, eu coloquei hoje no meu Instagram, santidade, você não nasce santo, você se torna santo por decisões que você toma, postura que você tem de vida. Eu quero ter uma postura de vida, eu posso escolher pecar ou não, eu sou livre para isso. Isso é santidade, tá bom? E o bolo de aniversário? Vamos lá. Os gregos, eles tinham uma deusa chamada Artemis. Eu falei para vocês no início, uma das 8 maravilhas do mundo antigo é o templo de Artemis, na Grécia. Que ela era chamada de Diana para os romanos, tá? A cultura greco-romana foi a fusão dos gregos e dos romanos. Ela era a deusa da caça, tá bom? E ela também era a deusa da lua, ela era adorada com uma lua. A lua era feita com pão de mel, como se fosse um bolo, um pão de mel, redondo, branco, e em cima se colocavam várias velas, que eram como se fossem umas varetinhas, tipo umas tochinhas, vou botar assim. Naquela época não tinha cera, como é hoje, a parafina, como é hoje. Então faziam isso e levavam de oferenda a Diana ou Artemis no templo dela no dia do seu aniversário, que é o dia do seu nascimento. O que acontece? Na cultura greco-romana, não tem espírito, alma e corpo como para nós que viemos da cultura judaico-cristã. É corpo e psique, tá? Soma, corpo no grego. Psique, a parte invisível. Por isso tem doenças psicossomáticas. Psico, de psique, invisível, soma de corpo. É doença que está ligada ao emotivo e ao corpo. E eles pegavam e acreditavam que quando a pessoa morresse, o corpo se desligava da psique. Então a psique, que eu vou chamar de alma, espírito, qualquer outro termo, mais fácil de vocês entenderem, o espírito, ele era deslocado para o mundo dos mortos. Vocês lembram bem, vocês assistiram aí o Percy Jackson, Ladrão de Raios, não é? O meu filho tinha na escola dele o professor Persílio, e ele era entregador de merenda. Aí falava, tem o Percy Jackson, Ladrão de Raios, e o professor Persílio, entregador de merendas. Então você assistiu esse filme e a alma da pessoa, o espírito da pessoa tinha que ser levado para o Hades, para o deus Hades, que é um dos irmãos de Zeus, que morava num lugar chamado Sheol, que eram as regiões inferiores da Terra. Para passar do mundo dos vivos para lá, tinha que pagar uma entidade chamada barqueiro. Por isso que a cultura greco-romana, o morto ficava com 2 moedas, uma em cada olho, era cremado. Hã? Depende da classe social também. Que os soldados eram moedas de bronze normal, que eram as dracmas. E aí, queimava, as moedas eram espiritualizadas, elas iam para o mundo espiritual invisível e a psique do cara tinha essas 2 moedas para pagar a ida dele para o Sheol, onde estava o deus Hades. Nós sabemos que Sheol é morada dos mortos. E Hades é uma das linguagens bíblicas para o diabo, para o inferno. Então o que acontece nesse caso? Quando nós temos essas linguagens espirituais, nós entendemos que a Elke, Deus abençoe Elke, obrigado, viu querida, pela sua oferta. Nós entendemos essas linguagens espirituais que
o espírito da pessoa que morre, ele era direcionado por um ritual que era feito para Artemis no dia do seu aniversário, ou Diana, a ser levado para o inferno, que era a cultura dos gregos. Aí, esse ritual foi criado para esse princípio. Os cristãos da Idade Média não comemoravam o aniversário dessa forma, porque sabiam que era um ritual, porque era muito evidente, porque a cultura greco-romana estava no meio deles. E eles sabiam que aquilo ali significava aquilo ali. Passou-se os anos, isso se dissipou no meio do povo. E aí você crente, você cristão, você tem um aniversário, tem um bolo ali, você sopra a vela do bolo. Qual é a razão cultural que você faz isso? Você não sabe. Qual é a explicação? Eu sempre uso uma explicação fantástica, né? Quem gosta de pastel? Ninguém. Todo mundo é fitness aqui. Aí você vai numa pastelaria de chinês lá em São Paulo, né? Limpo, carne de cachorro, uma desgraça. Aí tem aquele pastelzão frito banhento, só que tá muito quente. Aí você morde assim, sabe aquele bafão que chega a te queimar, você fala, não, muito quente. O que você tem que fazer? Você tem que soprar, né? Como é que você sopra o pastel? Assim, ó, vou pegar meu pastelão aqui. Você não sopra assim, ó. Senão o ar vai jogar dentro do pastel e vai queimar a tua cara. Você sopra assim, ó. Porque o ar frio passa pela parte que você mordeu e puxa o ar quente pra fora. Pegaram? Só que você não quer fazer isso, você tem medo. Aí você chama a chinesa com os dentinhos tudo podrinho e você fala pra ela, pastel muito quente, sopra pra mim. Aí a chinesa fala, claro. E ela fica assim, ó, no seu pastel. Pode comer. Você come pastel? Por que você não come? Porque ela babou tudo no meu pastel. Mas você come um bolo que alguém soprou para apagar as velas. Não é a mesma coisa? Mas é porque você fica emburrecido quando tem algo espiritual ligado àquela ação. Você fica cego. Sopra a vela, um mar de baba, de catarro, de catota, de tudo que não presta, está em cima daquele bolo. Aí tira as velinhas e você come o bolo com glacê babado e você não percebe que é nojento o que você está fazendo. Porque é cultural. Mas não é a cultura que é o problema. O problema é como foi gerado isso na cultura. E por que hoje você faz isso? Sem saber o porquê que você faz. Pega um cara, sei lá da Polinésia, que nunca viu o aniversário, não sabe nem que existe bolo nem nada. Você traz o cara pra cá, o cara tem 35 anos. Aí você faz o aniversário, vamos comemorar o aniversário do Polinésio. Aí tá o Polinésio lá, você bota um bolo, bota vela. Quantos anos o Polinésio? 35. Aí bota 35 velas. Aí canta parabéns pra você, e aí fala pra ele, sopra as velas aí, Polinésio. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, por quê? Porque ele não faz parte dessa cultura. Por quê? Porque sim, porque a gente sopra a vela. Mas gente, eu vou cuspir aqui, vai sair saliva no bolo, não posso soprar, vai ser nojento. Só eu vou comer, vocês vão comer. Não, todo mundo vai comer. Mas gente, vocês vão comer o que eu vou soprar, é nojento. Não, mas deixa pra lá, é a nossa cultura. Você tá entendendo? Uma pessoa que não fosse da nossa cultura, ele perguntaria o porquê, ele acharia absurdo. Por que nós não achamos absurdo? Porque é uma batalha espiritual, aí o inimigo emburrece a gente. Quem entendeu? Quem entendeu aí na internet, levanta a mãozinha no chat, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Vocês vão perguntar se pode cantar parabéns pra você? Esse é outro assunto. Ratimbu, outro assunto, tá? Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre velas? Exatamente nada. Porque não era atribuição do povo de Deus ter portais espirituais abertos por velas. Porque nós tínhamos ligações com Deus. Então você nunca vai ver a Bíblia falando sobre velas. Mas você vai ver o tipo de iluminação na Bíblia. Exemplo, Êxodo capítulo 25, verso 37. Meu Deus, é 9h15 já. Êxodo 25, 37. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. Isso aqui é Deus falando para Moisés como ele deveria fazer o candelabro dentro do tabernáculo, quando ainda era de couro, quando ainda era móvel, né? Porque eles eram nômades, então não era um templo como o de Salomão, era um tabernáculo que se montava com os 3 lugares, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, tinha a Arca da Aliança, igual o templo, mas era móvel, então tinha que ter as lanternas, né? As lamparinas. Aí Êxodo 27, 20. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Era vela? Era lâmpada à base de azeite. A gente chama de lampião isso aqui. Tem outro nome para isso, não tem? Candeeiro. Candeeiro, lá no Nordeste é candeeiro. Isso no tabernáculo. Segundo Crônicas 4, do 19 ao 22. Salomão também, agora no templo. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar
de Deus, o altar de ouro, as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição e os candelabros com suas lâmpadas de ouro puro para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas, as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do lugar santo do templo eram de ouro. Ou seja, no templo também tinham as lamparinas que eram de ouro, que eram abastecidas por azeite. Por isso que precisava do apagador, porque ficava pegando fogo assim, né? Aí vinha um negocinho assim que colocava e abafava o gás carbônico, fazia apagar. Então, era iluminado por lâmpadas, lamparinas. Segundo Reis, capítulo 4, verso 10. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa. É a pregação que o bispo Jaime pregou na Igreja Batista, no domingo do Setibe. Segundo Reis 4:10, vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Por que não colocava uma vela? Um castiçal? Castiçal é coisa de castelo. Acabou o óleo um dia e alguém adaptou uma vela. E falou, é deficiente. A luz que uma vela produz, pode ser a luz desse tamanho, pode ser a vela desse tamanho, né? O pavio sempre é pequenininho, a chaminha é igual, de qualquer tamanho de vela. A luz que uma vela produz é ineficiente para iluminar o ambiente. Então, eles usavam as lamparinas, os candeeiros. Quando acabou, provavelmente alguma hora da história, acabou o óleo, alguém tinha velas ritualísticas lá, ele deve ter falado, coloca aí e testa, vê se funciona. E aí começou a se propagar essa cultura, mas nunca foi usado para iluminação. Aqui, segundo Reis, prova isso. Mateus capítulo 5, verso 15. Não é? Aí você vai ver Jesus no Sermão do Monte, falando, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Olha só, Jesus falando, uma lamparina ilumina bem todos os que estão na casa. Quantas velas precisaria para iluminar uma casa? Está entendendo? Então, vela nunca foi usada para iluminação. Sempre foi usada para abrir portais espirituais e ser usada em rituais de magia negra. Agora, se adaptou ao longo dos anos e veio vindo da cultura ocidental e se usa nos dias de hoje. Você é cristão? Evite a todo custo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Pergunte, Maristela. Se referindo ali a alimento sacrificado a ídolos, em relação à festa junina. Alimentos de festa junina. Alimentos de festa junina também. Alimento sacrificado a ídolo. Não, infelizmente não pode. O que acontece na festa junina é que é festa de Santo Antônio. Festa de São João, mas tem Santo Antônio também. São João, Santo Antônio, não é? E é um alimento consagrado a ídolos. O que as escolas fazem, as igrejas fazem, é festa das nações, festa das culturas, festa da roça, entendeu? Então assim, eu não posso ter o papel de juiz agora e falar, não, festa da roça é o mesmo que festa de Santo Antônio, porque de fato não é. A igreja evangélica não vai estar lá cultuando um santo católico numa festa dentro da igreja evangélica. Eu só pergunto sempre se há necessidade da gente imitar as coisas do mundo. Eu sempre pergunto isso. Há necessidade? Porque aí eu vou entrar numa área eclesiástica, e eu não quero mudar o tema do estudo de hoje. Mas se eu alimento o meu povo, eu sou pastor, eu alimento o meu rebanho com comida que é carnal, né? Tipo assim, vou fazer festa da roça porque no mundo tem festa junina. Vou fazer rave gospel porque no mundo tem festa rave. Vou fazer noite do... Hã? Carnaval gospel porque no mundo tem carnaval. E tal. Eu estou alimentando o meu povo com alimento carnal. A minha pergunta é, quando eu pregar o Espírito de Deus, os carnais não vão vazar da igreja? Porque eles estão acostumados com carne. Quando eu der o Espírito, eles não querem, eles querem carne. Então, quando você alimenta a igreja com o Espírito de Deus, você atrai pessoas espirituais. Num período da sua existência, você vai ter os carnais vindo, não gostando e saindo. E o pastor tem que ter cabeça muito boa para isso, porque ele vê gente chegando e saindo, ele começa a se desesperar. Porque ele fala, nossa, eu estou aqui orando, e já teve 100 pessoas, agora tem 30. Já teve 200, agora tem 100. Mas por quê? Porque você prega o Espírito de Deus, os carnais vêm, não aguentam o Espírito de Deus e vazam porque eles querem carne. Aí eles vão achar uma igrejinha que dá carne para eles, mas a sua igreja só vai ficar os espirituais. Entendeu? É mais ou menos assim. O incenso da Bíblia, obrigado, Cláudia. Gente que está na internet, o incenso da Bíblia não é o incenso
Esse incenso comprado em lojinha de hippie. Um incenso indiano. Vocês sabem qual é? Uma varetinha, uma caixinha, tem várias varetinhas, o cara acende. Isso aí atrai demônio. Gente, isso é pior que vela. Porque os incensos, dentro das culturas orientais, são adorações às divindades. Por exemplo, Buda. Se você é cristão e você vai para o Nepal, e lá tem um templo budista, e você quer conhecer o templo budista, porque culturalmente você vai falar, deixa eu conhecer a cultura dos caras. Você não pode entrar no templo se você não pegar pelo menos 3 incensos, acender e colocar num vaso com areia na porta do templo. Você é proibido de entrar. Aí eu pergunto pra você, você vai fazer isso? Tem muito cristão que tira foto dentro de templo budista, então ele teve que fazer isso para entrar. Entendeu? Para você conhecer uma mesquita árabe, muçulmana, a mulher vai ter que usar a burca. Você entendeu? Porque ela não pode, ela é proibida de entrar lá. Só que a burca é uma roupa religiosa dos muçulmanos. Aí você vai usar a roupa religiosa deles? Não. Mas tem muito crente. Eu conheci um pastor e uma pastora que tiraram foto lá na mesquita em Foz do Iguaçu dizendo: olha aqui, a minha é muçulmana. Meu, o cara é um idiota, cara. O cara é um idiota. O muçulmano, no Corão, o cristão é visto como inimigo. Tem três citações no Corão, dizendo que você tem que matar o infiel, e esse infiel é o cristão. É aí que os radicais islâmicos pegam isso para virar terrorista. Não todo muçulmano não é terrorista, tá? Não é todo muçulmano que é terrorista. Mas a religião deles vê o cristão como inimigo. Tanto que nos países árabes o cristão é proibido. Então assim, o cara é cristão e pastor, vai lá e fala assim, a minha é muçulmana. Meu, o cara é um imbecil. Eu falo que o diabo deixa os caras emburrecidos, né? Então assim, o incenso da Bíblia é diferente. Quem já foi em sauna seca? Não aquela sauna úmida, sauna seca. É ruim ensinar pobre mesmo, meu Deus do céu. É que eu sou muito rico, entendeu? Gente, antigamente tinha sauna molhada e sauna seca. Não sei se tem hoje em dia. Eu fui uma vez na vida com meu tio na ABB, eu acho. Né? Não é? A sauna úmida é tipo o teu banheiro hoje, quando você vai tomar banho. Nesse inverno, você liga o teu chuveiro de 7.700 watts de potência e vira uma sauna. A seca não tem essa umidade. A seca tem umas pedras aquecidas no canto. Você pega um galho de eucalipto, molha assim e nas pedras, e faz assim, ó. Entendeu? Isso era o incenso da Bíblia. Só que não era um galho de eucalipto, não era uma sauna seca, era as pedras incandescentes, e o ramalhete era chamado de isopo, e era molhado numa solução de água com azeites aromáticos, e era jogado sobre as pedras incandescentes, e fazia aquela nuvem assim no tempo, cheirosa. Entendeu? Que simbolizava a Shekinah. O que é a Shekinah? Tem gente que fala, eu vi na internet, Shekinah é o nome de uma deusa etrusca, do demônio. Shekinah é uma palavra hebraica que significa presença. Eu estar aqui, eu estou Shekinah aqui. A minha presença está aqui. Então a Shekinah de Deus era a presença de Deus. Gente, vamos aprender